Mateus capítulo 27, verso 33. A palavra do Senhor diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Por cima da sua cabeça lhe puseram uma escrita e a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Até aqui, irmãos, por enquanto. Irmãos, eu queria, junto com os irmãos, falar sobre a cruz de Cristo, que desde a eternidade estava no coração do Senhor Jesus. A palavra diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado, que já era conhecido. Em 1 Pedro capítulo 1, 18, a palavra do Senhor diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de crer, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, também vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, irmãos, a cruz de Cristo não foi algo que pegou a humanidade desapercebida, porque o próprio Cristo profetizava a sua morte e sua ressurreição. Os profetas falavam sobre a vinda do Messias. Toda a antiga aliança falava sobre a vinda do Messias. Todos os sacrifícios simbolizavam o sacrifício de Cristo. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, simbolizava o sacrifício de Cristo. Todas essas coisas apontavam para a morte do Senhor Jesus. Então entenda comigo, irmão, a morte do Senhor Jesus não foi nem um acidente, e a sua ressurreição também não foi nenhuma surpresa, amém? Mas para conseguir entender isso, irmãos, como eu falava para os irmãos, nós primeiro temos que ter em mente que nós não conseguimos com a nossa mente carnal entender o Senhor. Aliás, é um grande problema da cristandade atual tentar entender Deus com a mente carnal. A mente carnal nunca vai chegar ao nível do que é espiritual. Por isso o próprio Senhor Jesus disse: quem é do Espírito entende das coisas do Espírito. Mas quem vê com os olhos carnais nunca vai conseguir ver as coisas espirituais. Por isso, como que nós vamos poder entender que esse Cordeiro, o Senhor Jesus, ele já tinha sido imolado antes da fundação do mundo? Que o efeito do seu sangue já era qualificado antes da fundação do mundo. Como entender isso? Precisamos entender que, primeiro, Deus não está na nossa esfera de tempo. O Senhor é atemporal. Nós vivemos num tempo colocado para nós viver. Mas Deus, ele está fora da nossa realidade do tempo. É como se nós tivéssemos uma pequena linha de tempo. Pense numa régua. E o Senhor está de fora, olhando a nossa linha do tempo. Então não pense, irmãos, que o Senhor tentou resolver um problema, ou algo que deu errado. O Senhor criou o homem, deu errado, e agora ele precisava resolver esse problema. Não. Antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Você consegue compreender? Com a mente carnal, não. Mas com os olhos espirituais, sim. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para ver que realmente esse Deus, ele transcende todo o nosso pensamento, nós vamos continuar nessa briga diária com a nossa própria mente. Por isso, tantas confusões, tantas contendas e tantas doutrinas de demônios que têm afastado o povo de Deus, escravizado o povo de Deus e amargurado o povo de Deus, porque o povo de Deus não consegue entender e olhar as coisas espirituais com os olhos da fé. Por isso que é pela fé que nós somos salvos. Amém? Não é por obra. Se você tentar entender com o seu entendimento como você foi salvo, você vai cair numa guerra mental e talvez
como muitos e muitos que tentaram entender Deus e ficaram esquizofrênicos, com doenças psicossomáticas, porque não vão conseguir entender Deus. Porque se nós já fomos escolhidos também nele, antes da fundação do mundo, como que nós vamos poder compreender isso? Antes de nós sermos formados, o Senhor já tinha nos escolhido. E é interessante pensar assim, porque nós vemos o modus operandi de Deus. Deus não escolhe os preparados, mas Ele capacita os escolhidos. Esse é o modus operandi do Senhor. Assim como Ele escolheu os seus 12 discípulos, 12 pessoas totalmente desqualificadas. Sabe, é como se nós fôssemos numa entrevista de emprego, ou se nós fôssemos prestar um concurso público. Nossa, existem concursos públicos que para cada vaga tem 1000 candidatos. Então o Senhor está num concurso aqui, e agora Ele vai escolher aqueles que são mais gabaritados para o servir. Não, o modus operandi do Senhor não é assim. O Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você consegue entender? Só se você abrir os seus olhos espirituais. Porque se você continuar olhando nessa esfera humana, nessa esfera natural, na esfera desse tempo que é o Cronos que nós vivemos hoje, você não vai conseguir compreender. Porque a cruz de Cristo, ela foi o ato ou o fato que mudou a história da humanidade. Antes da fundação do mundo, a cruz de Cristo já estava pronta para que o Cordeiro de Deus fosse imolado. Por isso que quando o Senhor olhava para os fariseus fazendo o que ele fazia, quando ele olhava para os seus atormentadores atormentando ele, ele não colocava a culpa em ninguém, porque ele sabia que aprove a Deus, como o Klaus leu, esmagá-lo. Veja, irmãos, nós estamos lendo um livro de muito tempo atrás, que já dizia que o Senhor, Ele ia esmagar o seu filho. Então, se nós não conseguimos entender as verdades que nós temos na cruz de Cristo, nós vamos ficar como esses irmãos superficiais. Nós não vamos ter alegria. Se você não consegue entender o fundamento que temos na cruz de Cristo, você não vai conseguir ser um cristão equilibrado. Ora você vai estar triste, ora você vai estar feliz. Você vai ser como aquele dia que a gente não sabe se vai chover, se vai dar sol, se vai nevar. É uma estação indeterminada, né? Eu lembro-me que muito antigamente, numa rede social, a gente ficava observando algumas pessoas, e de manhã a pessoa colocava assim, se sentindo muito feliz e agraciada. Passava 2 horas, a pessoa botava lá, que dia terrível. Preferia não ter nem nascido. Daqui a pouco a pessoa mudava lá, ó. Como é bom servir o Senhor. A vida é tão bela. E daqui a pouco eu não queria nem ter nascido. Então você vê que as pessoas sem Cristo, elas não têm uma felicidade, elas não têm uma alegria constante. Mas quando nós descobrimos que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para conseguir contemplar as coisas espirituais, então nós vamos ver que realmente nós somos mais do que vencedores. O Senhor morreu, e essa cruz foi um momento ímpar, não só na história da humanidade, porque a humanidade provavelmente tem um pouco mais de 6.000 anos, mas o que é 6.000 anos para a eternidade? Você pode pensar como se fosse um grãozinho de areia, algo muito insignificante para um ser como o nosso Deus, que é eterno. Então a cruz de Cristo não foi um momento ímpar só para a história da humanidade, mas foi um momento ímpar para a história do nosso Deus, porque aprove a Ele entregar o seu Filho por amor de nós. E muitos irmãos pregam que o Senhor criou o homem, e o homem pecou, e realmente o homem pecou, e se afastou de Deus, e agora o Senhor estava com um problema. Nossa, irmão, que fé mais pequena.
A palavra diz que o Cordeiro de Deus já foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Como entender isso? Precisamos entender os propósitos de Deus. E nós temos duas verdades que são ímpares, irmãos, na cruz de Cristo. Ali se cumpriu toda a justiça de Deus. E ali, na cruz de Cristo, nós temos a maior demonstração de amor. Então, na cruz de Cristo, nós temos duas coisas que nós precisamos considerar. O Senhor cumpriu toda a sua justiça em Cristo. Ali Deus puniu totalmente, exemplarmente, exaustivamente todos os nossos pecados. Mas entenda, não em nós, em Cristo. Todos os nossos pecados foram punidos exaustivamente em Cristo. Por isso que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e não vem de nós, mas é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Você consegue entender? No livro de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista viu o Senhor, ele diz assim: aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você consegue entender o que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele levou sobre si todas. Aí alguns irmãos pregam, não é todas, sabe, Adriano? É algumas das nossas iniquidades. A palavra diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é tão interessante nós trabalharmos com a cruz de Cristo, porque ela é tão desmerecida, um ato tão grande, um ato ímpar em toda a história de Deus, não só da humanidade. Mas a própria cristandade, elas tiram e desqualificam a cruz de Cristo, como se ela não fosse única e suficiente para remir todos os nossos pecados, irmãos. E a palavra vai além, não somente os nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Então o Senhor resolveu os nossos problemas. Coloque esse verbo no passado, ele resolveu as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Todas as nossas falhas. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos justificados. Coloque o verbo no passado, irmãos. Não pense que você precisa fazer alguma coisa ainda para ser justificado. Todo o prazer de Deus está em Cristo, e toda a justiça, toda a justiça que precisava ser empregada a nós, estava sobre ele na cruz do Calvário. Por isso que ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado. Veja que interessante. Veja o ápice da salvação de Deus. Como Deus foi bom para conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Mais uma vez, na noite do partir do pão, pregando o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Nossa, irmãos, por isso que o Senhor diz assim, por isso que a palavra de Deus é assim, porque nós precisamos pregar a morte do Senhor todas as vezes que nós nos reunirmos para partir o pão. Por quê? Porque muitos irmãos não entendem a morte do Senhor. Eles entendem as coisas naturais, mas não conseguem entender as coisas espirituais. Todo sacrifício, toda dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que Deus esperava em justiça de nós, foi colocado na conta do Senhor Jesus. E Ele pagou todas as nossas transgressões. Por isso que a palavra diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas, Klaus, como nós somos... temos uma mente tão grande que o Senhor não lembra dos nossos pecados.
Mas muitas vezes nós entramos em confusão, porque nós lembramos do nosso pecado. E pensamos, nossa, como vamos servir o Senhor? O Senhor nunca esperou a perfeição do ser humano, irmão. Por isso, entenda comigo agora um pouco, por isso que antes da fundação do mundo, o Senhor já aprove entregar o seu Filho. Veja, antes de você ser criado, o Senhor sabia que você não iria conseguir. Então veja como nós precisamos elevar os nossos olhos para o céu e realmente entender que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, porque senão nós não vamos conseguir continuar essa carreira que o Senhor tem nos dado. Nunca Ele esperou a perfeição do ser humano. O que o Senhor espera do ser humano? O que Deus espera do ser humano? Deus espera Cristo do ser humano. Como Paulo diz, Cristo sendo formado em nós. Você nunca vai conseguir vencer os seus pecados, mas quando você começa a entender e compreender Cristo, Ele vai começar a ser gerado dentro do seu coração, e quanto mais Ele é gerado dentro do seu coração, mais você vai abandonando as coisas da velha criatura, e você vai alimentando o novo homem dentro de você. Então você começa a servir a Cristo, servir aos irmãos, servir o Senhor. Veja o processo que iniciou-se na cruz do Calvário. Veja que interessante. A palavra diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, a vida eterna em Cristo. A vida eterna não é sua. A vida eterna é uma pessoa, e quando você crê no Cristo, você tem a vida eterna. Quem crê em mim, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas quem não crê, já está condenado. Veja, irmão, que interessante, como nós precisamos repetir essas coisas, porque nós somos esquecidos. Precisamos entender o porquê o Senhor morreu, porque quando nós entendermos que o Senhor morreu pelos meus pecados, nós vamos resolver essas dificuldades internas que nós temos, mas o Senhor vai além. Sabe por quê, Estênio? Porque quando nós entendermos que o Senhor Jesus morreu pelas nossas dificuldades, e pelas dificuldades dos irmãos também, aí nós vamos resolver os nossos problemas da comunhão. Você consegue entender? Então o Senhor, de uma só maneira, Ele resolveu os nossos problemas internos e os nossos problemas externos. Porque quando um irmão errar com você, você vai olhar para o irmão, poxa, mas o Senhor morreu pelo irmão. Veja, irmão, o Senhor deu o seu sangue até a última gota por cada irmão que está aqui. Aliás, a morte do Senhor, primeiramente, ela precisa ser uma coisa muito pessoal. Eu preciso olhar para você e dizer, o Senhor morreu por ti, irmão. Antes da eternidade, Ele já foi imolado por ti, por você, por mim, por cada um de nós. E o castigo hoje que nos traz uma paz com Deus, estava sobre Ele. Cada ação atroz, cada pecado, cada pensamento ao contrário, já estava na conta de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ter comunhão, livre acesso ao Pai. Veja, em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim, tendo cancelado todo escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, dos quais nos era prejudicial, removeu, e olha, irmão, a palavra aqui, inteiramente, cravando na cruz. Mas alguns irmãos dizem que não é inteiramente. Sabe, irmãos, se o seu pai pecou, se a sua mãe pecou, você tem uma maldição hereditária. Que a cruz de Cristo não é suficiente para te salvar dessa maldição hereditária. Ela não tem esse poder. Ela tem um poder meio limitado.
Então você tem que fazer uma cura interior, você precisa fazer alguns tratamentos, você precisa tratar com esses problemas. Mas aqui nós vemos que realmente a cruz de Cristo, ela é todo suficiente para tratar de toda a maldade da humanidade. Ela de uma vez só, ela tirou o pecado do mundo. Por isso que João, quando viu o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quem está em Cristo agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não precisa fazer uma corrente hoje de quebra de maldição, porque Ele foi maldito por nós. É o que a Bíblia diz. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, tudo aquilo que nos era contrário, todo o nosso processo. Se puxasse o processo do Felipe, vamos ver, desde quando o Felipe nasceu, todos os pecados, traz aqui, está aqui um monte de pecado. E além desses pecados que o Felipe cometeu já, ainda os que hão de vir, aí daria mais ou menos, né, Felipe? Não sei, cada um tem um tamanho, né? Estou usando o Felipe como exemplo. Talvez o meu seria muito maior do que o do Felipe. Mas não interessa o tamanho da transgressão, interessa que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos, irmãos, entenda isso. Porque se você entender a grandiosidade desse momento na história de Deus, vai além da história da humanidade, você vai entender que aprove a Deus nos escolher em Cristo Jesus. E se você entender que você realmente que tem fé e crê em Cristo Jesus, você foi um escolhido. Sabe por quê? Porque a palavra diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Isso precisa abrir a nossa mente, porque se realmente nós compreendermos a grandiosidade da cruz de Cristo, nós vamos ser os irmãos mais felizes nessa terra. Sabe, irmãos, no início da igreja, os irmãos passavam muitas lutas, muitas perseguições. Na era dos mártires, muitos irmãos morriam, mas existia umas coisas que eles não conseguiam tirar dos irmãos: a certeza, a fé e a alegria. Você entende? Irmãos passavam necessidade, passavam fome com alegria, com fé e com tristeza. Irmãos iam para o corredor da morte com fé, alegria. Você entende, irmão, em certeza? Você consegue entender comigo como nós precisamos ter em mente o que realmente foi a cruz de Cristo? Veja, capítulo 15 de Colossenses, capítulo 2, verso 15. Ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, destruindo e triunfando deles na cruz do Calvário, destruindo todo o escrito de dívida que havia contra nós. Então não limite a expiação, não limite a cruz de Cristo. Se você de alguma maneira limita isso, você tem que entender que você não está compreendendo direito, mas você talvez vai querer compreender com a sua mente, e daí você não vai compreender, porque Deus é incompreensível. Você não vai conseguir entender. Como que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo? É isso que a palavra diz. O que é a nossa vida, irmãos? Será que esse momento que nós estamos passando aqui perto da eternidade, qual é o grau de grandiosidade que existe nesse momento? 70, 80 ou até mesmo 100 anos, se algum viver 100 anos? O que vai ser 100 anos para a eternidade? Nós não temos ideia, mas nós precisamos crer que o Filho de Deus veio em carne para desfazer as obras do diabo e para resgatar aquilo que se havia perdido. E Ele, de uma só maneira, nos resgatou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se você ler o livro de Efésios, você vai ver que hoje você está selado com o Espírito Santo da promessa. Até a volta de Cristo, você está selado. É como uma carta selada.
E quando Paulo está escrevendo isso, ele tem ideia daquela carta que um rei escrevia para certa pessoa, fechava ela e selava com o seu anel o seu dedo, o seu anel, o selo, e entregava para um conservo. Se aquele conservo abrisse aquele selo, a punição dele era de morte. Então o que Paulo queria nos dizer isso? Que nós estamos garantidos em Cristo Jesus, que nós estamos selados, ninguém pode tocar num filho de Deus, e é por isso que ele expôs isso publicamente. Ele não fez isso escondido. A palavra diz que ele expôs toda potestade ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele venceu tudo por nós, por isso que é por ele e para ele que nós estamos aqui. Por isso que o culto é dirigido a ele. Por isso que numa reunião sadia da igreja, os louvores são para ele. Porque nós entendemos que tudo veio dele. Que nós estamos aqui somente pela misericórdia dele. Que aqui não tem lugar para astros, estrelas, para irmão que quer aparecer ou quer deixar de aparecer. Que aqui a única coisa que nos chama a atenção é Cristo. A única coisa que nos guarda é Cristo. O único irmão que aparece é o nosso irmão mais velho, que é Cristo. Por isso ele diz que não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, irmãos. E o Senhor, ele deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E a segunda aspecto da cruz de Cristo é o grande amor de Deus. Primeiro aspecto, toda a justiça de Deus, todo o decreto de Deus, tudo foi colocado em Cristo Jesus. Totalmente, exaustivamente, os nossos pecados foram pagos. Por isso tanto sofrimento. Veja, irmão, cada pecado que você comete já foi pago na cruz do Calvário. Foi tirado de você. Ele tirou os nossos pecados. Ele tirou o pecado do mundo. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. E agora, na cruz de Cristo, nós vemos o grande amor de Deus. Se você me pergunta, qual foi a causa da cruz de Cristo? Eu posso responder para mim e para você: a causa foi você. Exclusivamente você. Você precisa entender assim. Por que Jesus morreu? Por você e por mim. E outra pergunta, se você me perguntar, por que Jesus morreu? A resposta é, por causa dos nossos pecados. Ele precisava resolver. Por isso que em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, aquele que estava na eternidade com o Pai, aquele que tinha comunhão com o Pai, como o Senhor Jesus mesmo orava, que era um com o Pai, aquele que estava sempre junto com o Pai. Veja, irmão, por isso que o amor de Deus é singular, ninguém pode explicar. Ele deu o seu único filho. Quem é pai aqui pode ter um pouquinho de uma visão humana do que é entregar um filho por uma pessoa pecadora. E a palavra diz que ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Amém? Totalmente separados de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E veja o 18. Quem nele crê, não é julgado. Fique com isso na sua mente, irmão. Se você crê, você não é julgado. O que não crê, já está julgado. Então, crer no Senhor Jesus é algo que nos eleva ao trono da graça.
Quem nele crê não está julgado. Veja que não tem nada aqui de acrescentação. Quem nele crê e guardar os mandamentos e vir na reunião de oração, não é? Tem isso aqui? Não. Quem nele crê e não ficar mais amargurado, não tem. Quem nele crê e não se irá mais, não tem aqui. Não tem nada aqui. A palavra é incisiva quando diz quem nele crê não será julgado. Que julgamento vai ter para nós que cremos em Cristo Jesus? Se quem nele crê não será julgado. Agora preste atenção. Quem não crê já está julgado e sentenciado. Por isso, irmãos, tanta guerra contra o Filho de Deus. Veja que escolha, veja que decisão, crer no Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus, por isso nós temos a vida eterna. Quem não crê, tem condenação eterna. Veja que num pequeno pedaço da nossa história, nós temos uma decisão de uma grande vida. Como nós precisamos crer no Senhor Jesus, para não sermos julgados. Quem nele crê, não será julgado. Veja o capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Veja o que o Senhor Jesus diz. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Hoje, irmãos, várias vertentes teológicas diz que o Senhor lança seus filhos no inferno. Aliás, tem alguns livros que nós até já lemos, de a divina revelação do inferno. Veja que divina revelação. A irmã foi arrebatada e ela diz que viu um monte de irmãos no inferno. Nossa! Talvez ela precisava encontrar um psiquiatra para resolver esses problemas mentais que essa pessoa tem. Porque um irmão jamais entra em condenação. Quem nele crê não será condenado. Quem nasce de novo jamais irá para o inferno. Você consegue entender, irmão? Mas a teologia fulana de tal me diz que o irmão, pode crer. Mas se no final da vida dele, ele viveu 100 anos crendo no Senhor Jesus, sem nenhum pecado, mas no final da vida dele ele estava andando assim meio distraído, chutou uma pedra, praguejou, está no inferno, condenado eternamente aos verdugos, onde vai ter choro e ranger de dentes, condenado eternamente. Esse é o nosso Deus? Não, esse não é o nosso Deus que nós pregamos, irmão. Esse é um Deus, esse é um outro Jesus, esse é um outro Cristo, essa é uma outra cruz, não a cruz do nosso Cristo. Por isso, quem é Jesus para você? Qual a suficiência da cruz? Se você não entender esses dois fatores da cruz, que a justiça de Deus foi toda colocada em cima do seu Filho, e na cruz nós temos a maior demonstração de amor, você não vai conseguir servir o Senhor. Por isso que os irmãos que são sinceros, estão escravizados por doutrinas de demônios, eles não conseguem servir o Senhor, porque eles acham que eles precisam agradar a Deus com as suas próprias forças, e o homem não consegue agradar a Deus, a não ser pelo Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu lembro-me de uma história que vale a pena eu contar para os irmãos, que o irmão Delcio contava, daquele pai que foi visitar um amigo numa fazenda, e ele tinha um filhinho de 5 anos, e ele chegou na casa do fazendeiro, e o filho foi logo brincar, assim como nós fomos lá no sítio do irmão, e as crianças foram brincar, e o pai olha pela janela e diz: nossa, eu estou vendo que você tem 5 leitãozinhos. E o dono da fazenda falou: não tenho 5, eu tenho só 4. Não, você tem 5. E o dono da fazenda: não, tenho só 4. Não, vamos lá ver, então, se é que nasceu mais um de alguma coisa, vamos lá ver. Chegaram lá, o filho desse homem, ele tinha brincado com os porcos de uma tal maneira que você não conseguia mais diferenciar o menino, a criança, do porco.
Não é verdade? E como que é o Deus que essas teologias pregam? O Deus que essa teologia prega é que esse pai, cheio de amor, de bondade, ele vai lá, pega uma 12, né? Estou dando uma exageradinha, e dá um tiro no filho e mata o filho. Pá! Quem mandou tu se misturar com um porco? Agora estás aí morto. Mas o verdadeiro Deus da Bíblia, quando é filho de Deus, ele vai lá, pega a criança que estava lá misturada com um porco, porque não faz mal que ela está misturada, ela jamais vai ser um porco. Você entende? Um filho de Deus mudou de natureza, ele agora tem uma natureza celestial. Se você entender o que é a natureza celestial, você vai conseguir entender comigo, transcender sua mente, que você agora não é só um homem, mas você tem uma nova criatura dentro de você. Você se transformou, você subiu de categoria, e agora você não tem mais como voltar para trás. É como aquele menino, poderia ser o que for, jamais ele seria um porco. Mas o Deus da Bíblia, ele pega aquela criança, tira do meio dos porcos, pega uma mangueirinha e lava o filho, tira toda a sujeira. Ainda que quando o Senhor nos lava, às vezes dói um pouco. Quando nós entramos na escola de Cristo, passamos por um processo de aprimoramento, o Senhor vai lavando, vai esfregando. Aqui está muito sujo, preciso dar uma esfregadinha aqui nas costas um pouquinho mais. Ai, pai, mãe, está doendo, mas tu não é um porco, não posso te condenar mais com o mundo. O Senhor vai nos limpando. Quando nós estamos bem limpinhos, o Senhor nos traz de volta. Isaías capítulo 1, verso 18 diz que por mais que os nossos pecados sejam mais escarlate, mais vermelho, a palavra diz que nós, através do sangue de Cristo, vamos nos tornar mais puro do que a neve. Veja, irmão, você consegue entender? Porque se você entender isso, talvez você vai conseguir servir o Senhor com alegria no coração. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Precisamos entender isso, precisamos repetir isso, porque existem muitos irmãos que não conseguem entender isso, por isso não conseguem servir o Senhor. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Um irmão, quando entende isso, ele pode ser até atribulado, mas nunca angustiado. Perplexos, porém nunca desanimados. Você pode fazer tudo com o irmão, mas ele nunca vai desanimar. Perseguidos, mas nunca desamparados. Abatidos, porém nunca destruídos. Como que nós vamos conseguir entender isso? Se você entender os dois aspectos da cruz de Cristo, que todo o seu pecado foi pago lá, e essa demonstração de amor precisa encher o teu coração. Foi por você que o Senhor fez isso. Por isso, o que nós vamos dizer? Precisamos ler Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 31. Veja, irmão, são textos tão conhecidos, né? Muitos irmãos têm todos esses textos de cor, mas como nós precisamos prestar atenção e repetir para nós esses textos, para que realmente ele ganhe os nossos corações, porque se nós não entendermos os dois aspectos da cruz, nós vamos ser amargurados. Quando sermos atribulados, vamos ser vencidos. Sabe? Qualquer problema vai nos angustiar, porque nós não temos ideia de quem nós somos em Cristo Jesus. A sua natureza mudou, irmão. Você nunca mais vai ser comparado como um porco. Por isso que Jesus diz, não dê pérolas aos porcos. Por isso que Jesus diz, quem crê não será julgado. Quando você crê no Senhor Jesus, a sua natureza muda. Agora você é nascido do alto. Agora você tem comunhão com Deus. Agora Deus é o teu Pai. Agora Deus é por você.
E como a palavra diz, se Deus é por nós, quem, irmão, será contra nós? Vamos ler lá, Romanos capítulo 8, verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas que eu tenho falado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acha aí alguém, Klaus. Que exército será contra nós? Alberto, André, quem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, leia comigo, irmão, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja o 33, tem alguns quem aqui que nós precisamos resolver isso aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja, é Deus quem o justifica. Então, para você querer trazer para você mesmo alguma acusação, você tem que ter alguém na sua mente que é maior que Deus. Porque veja, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ah, irmão, então você está me dizendo que existem irmãos que são eleitos de Deus? Sim, exatamente isso que estou dizendo para você. Nós que somos filhos de Deus, nós somos eleitos por Deus. Mas como entender isso? Não sei, irmão. Vai falar com Deus. O dia que nós estivermos na glória, nós podemos resolver esses problemas que o mundo tenta carnalmente responder. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e compreender que nós somos eleitos por Deus. E os eleitos, que somos nós, é Deus quem os justifica. Quem tentará? Aí veja, quando você está no capítulo 8, Paulo já descreveu todas as maravilhas de Deus, sistematicamente. O livro de Romanos é a primeira teologia sistemática escrita pelo maior mestre, tirando o nosso Senhor Jesus, da história de toda a cristandade. E quando ele chega aqui, ele diz assim: quem os condenará? Quem? Você entendeu quem é Deus, você entendeu as grandiosidades de Deus, você entendeu tudo isso. Quem vai condenar você? Por que às vezes nós andamos de cabeça baixa? Quem os condenará? É Cristo Jesus. Veja, irmão, é Cristo Jesus quem morreu e antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está falando assim: se Deus não é suficiente para você, então nós vamos colocar mais o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que eles são um único Deus, mas que subsistem em três pessoas distintas. E agora Paulo diz assim: mas Cristo Jesus foi quem morreu e antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. E veja, ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Então veja quantos quem aqui. 1, 2, 3. Quem? A irmã lá falou que se eu fazer isso, essa irmã não é maior que Deus, irmão. Mas o pastor fulano de tal falou. Mas esse pastor como dizia um amigo meu, não é nem uma formiguinha perto de Deus, irmão. Mas eu estou estudando o livro do fulano de tal. Não, esse livro, irmão, a autoridade da palavra, não existe refutação. Quem? Não, esse não dá. Mas aquele irmão que foi um missionário, também não consegue, irmão. Esse também não consegue. Mas eu vi um filme, O Inferno em Chamas, há muito tempo atrás. Nós que somos mais velhinhos, né? Existia tantas coisas. Não, irmão, ninguém. Quem os condenará? Quem nos separará? Quem intentará acusação? Pois se Deus não poupou o seu próprio filho. Aí veja, verso 34, quem nos condenará? Jesus Cristo, quem morreu, antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem mais algumas perguntas. Será a tribulação? Será? Não. Ou a angústia? Não, também.
Ou a perseguição? Não. Ou a fome? Também não. Ou a nudez? Também não. Perigo da espada? Também não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos condenados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E veja como Paulo continua dizendo: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aí ele começa a transcender. Você pensa em criaturas grandes e ele vai indo. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir. Como assim, irmão? Poxa, irmão, você está me dizendo que nem o futuro pode me separar do amor de Deus? É o que a Bíblia diz. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura que você possa inventar. Então vou inventar uma criatura de 500 metros. Invente, essa não pode. Nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o entendimento que nós temos que ter. Por isso essa palavra do Senhor Jesus na cruz, que é um dos seus brados da cruz, quando ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Todas as nossas transgressões foram pagas. Toda a justiça de Deus, toda a justiça que precisaria ser empregada, foi empregada contra o próprio Filho de Deus. Porque nós não poderíamos pagar esse preço. E o Senhor já tinha destituído isso antes da fundação do mundo. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? E por isso que nessa justificação nós enxergamos o grande amor de Deus, que nos livrou da ira vindoura. Veja, nos livrou da ira vindoura. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Veja que interessante. O que nós vamos falar, irmãos? Diga, o que nós vamos falar? Que diremos, pois, à vista dessas coisas que falamos? Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da tua justiça e do teu amor, Senhor, empregada na cruz do Calvário. Te agradecemos porque realmente precisamos abrir os nossos olhos espirituais para poder compreender com os nossos irmãos toda essa grandiosidade da tua obra, Senhor. Como o Senhor trabalhou em prol do nosso bem e como o Senhor nos justificou e nos santificou. Te agradecemos pela vida de cada irmão. Que os nossos olhos espirituais, Senhor, possam ser abertos, Senhor, para que nós possamos enxergar quem realmente somos em Cristo Jesus. Que realmente, Senhor, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Jesus, é Deus quem os justifica. Te agradecemos por essa justificação empregada na cruz do Calvário. Te agradecemos por a maior demonstração de amor de toda a humanidade já viu, Senhor, que foi a tua cruz, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor levou sobre si toda a nossa iniquidade. Nós te agradecemos e te louvamos por ter a tua palavra e por realmente ela poder, Senhor, nos esclarecer a cada dia. Que o Senhor possa continuar conosco no decorrer dessa reunião e no partir do pão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.